Teve uma mensagem que eu favoritei aqui que eu quero que você comente sobre ela. Claro. Cristiano Anjo. Últimos 5 jogos, 72 finalizações do Flamengo e 5 gols. Esses são os números. SofaScore. Isso é o que um oferecimento de SofaScore. Outro número by SofaScore. O Everton Araújo jogou 6 jogos no Carioca. Só que ele tem 404 minutos no Carioca. O Alan jogou 10. Só que tem 445. A minutagem deles é literalmente um tempo de diferença. O Alan jogou um tempo a mais. Eu achei que o Alan tinha muito mais minutagem. É porque dá a impressão porque o Alan tem muito mais vezes entrando nos jogos. E aí, do nada, Everton Araújo 2 jogos seguidos, né? Como se o Alan tivesse podre. E eu acho que o Alan entrou mais na reta final também. Mas esse número que o Cleitinho colocou na tela, né? Foi 72 finalizações e 5 gols. O que eu acho chocante nisso aí? Isso é totalmente desproporcional com o investimento que o Flamengo tem em elenco. Isso é totalmente desproporcional com a qualidade dos jogadores que nós temos. Isso aí não eu vou citar jogadores em má fase também, tá? Mas vamos lá. Não é um número de finalizações / gols compatível com um time que investe milhões em Arrascaeta, investe milhões em Bruno Henrique, investe milhões em Cebola, investe milhões em Luiz Araújo. Esses jogadores, eles não podem finalizar tão mal. E nem o Juninho, porque o Juninho chegou para substituir o Pedro. A gente não pode ter, né? O scouting do Flamengo não pode ter contratado alguém para substituir o Pedro com uma conversão tão baixa. Alguém que vai substituir o Pedro precisa ter condições mínimas de fazer gols. O que está faltando para o Flamengo hoje é gol. Então, eu fiquei muito decepcionado pelo seguinte, eu imaginava que o Flamengo encontraria maneiras de jogar sem o Pedro. Eu sei que o Pedro é um jogador muito difícil de substituir e que o time vai melhorar com ele. Isso aí é fato, ele é um jogador melhor e é um especialista da posição. Mas a verdade é que, por exemplo, eu vou trazer um exemplo para vocês. Bruno Henrique também é um grande jogador do Flamengo, se machucou em 2022 e era um titular absoluto. Foi um baque, foi muito difícil perder um jogador importante, sim, mas o Flamengo não passou o resto do ano falando assim, perdemos o Bruno Henrique, meu Deus, como é que vai fazer sem o Bruno Henrique? Não, o Flamengo encaixou, tudo bem que no banco desse time tinha um tal de Pedro, que eu não sei por que estava no banco, mas estava. E aí, o Flamengo conseguiu resolver uma situação. Assim, o fato do Pedro ser o melhor centroavante do Brasil vai punir severamente qualquer time que tem esse jogador e não pode contar com ele. Mas a maneira em que o Flamengo foi incapaz de conseguir soluções para a ausência do Pedro, para mim me preocupa um pouco. Me preocupa. O Flamengo tinha que ou ter encontrado esse centroavante mais goleador, ou tinha que começar a ser aquele time mais democrático, sabe? Aquele time que um ponta tem 5 gols, o outro ponta tem 6 gols, o novo atacante tem 8. Esse time que faz muitos gols. O Flamengo tinha um time, Cleitinho, em 2011, terminou o Brasileiro, acho que quase com a mesma quantidade de gols. Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho e David. Os três terminaram mais ou menos, até muitos gols. O Flamengo não fez um Brasileiro ruim aquele ano. O que aconteceu com a ausência do Pedro foi um Deus nos acuda. Desde o dia que ele se machucou até hoje. Houve muito tempo para a gente aprender a jogar sem centroavante, para fazer uma janela, e o Flamengo continua dependente do Pedro. Tanto que, eu jamais vou poder confirmar, isso é uma suposição que eu estou fazendo. Se houvesse, talvez, uma capacidade do Flamengo de se reconstruir e começar a ter mais conversão, talvez o Pedro não estivesse voltando agora. Pode ser. E assim, Rafa, sabe o que mais me decepciona no Felipe Luiz? Não ele escolheu o jogador que ele botou e deu errado. Mano, isso eu super entendo, acontece. Acontece. Eu vou te falar, se ontem o Flamengo tivesse amassado o Central, o que não aconteceu, porque o goleiro deles não fez defesas mirabolantes. Flamengo amassando, eu não estaria puto pela derrota.
Sabe por que eu fico puto pela derrota, Rafa? Porque é o quarto time que se fecha contra a gente seguido. E a gente tem dificuldade de encontrar uma solução para enfrentar isso, pô. O Central de Córdoba não se fechou. Se fechou, os caras jogaram no contra-ataque boa parte do jogo. Só que a defesa deles é ruim. Ela permite ter espaços. O goleiro deles é ruim. E o cara... Mano, o gol de falta do De La Cruz, o cara chega na bola e ele bota a bola para dentro do gol, pô. O goleiro deles é ridículo. Só que aí entra o detalhe, Rafa. Efetividade, criação, ter associações. Porra, contra o Vitória, o Plata entra jogando no meio. Ontem o Plata joga pela direita. No segundo tempo, ele vai para a esquerda. Tem uma hora que ele vira reserva do Alexandro que saiu, pô. O que acontece, Rafa, o grande problema é muita mexida no mesmo lugar do campo, com jogadores indo para diferentes funções, que eu acho que até os próprios jogadores estão ficando confusos, cara. Eu acho que os jogadores estão ficando confusos com o que está acontecendo por enquanto com o Flamengo. É inacreditável, mano. É inacreditável. Então, assim, tá na hora do Felipe Luiz parar de falar que a culpa é dele. A culpa é minha. Tá bom, cara. Eu já entendi que a culpa é tua. Você tanto fala isso para ficar eximindo o jogador da culpa, ficar passando a mão na cabeça deles. Eu não tô pedindo para ele vir a público, Rafa, e falar: não, a culpa foi do Everton Araújo que errou na marcação. Eu acho que isso é deselegante, tá? É deselegante e não faz sentido para um time que não está mal. O Flamengo não está caindo aos pedaços. Só que no principal momento do campeonato, o Flamengo está fraquejando, Rafa. Alá, Rodrigo Bigode. Pô, tu sai todo final de semana e tá sempre lá, ó, jogando e pá, saiu, garotinho aqui, toma. Só que você está sempre de olho naquela morena que te chama os olhos e salta os olhos e ela nunca olha para você. Só que chegou nos ouvidos dela, Rafa, que você está passando cerol em todo mundo e está sendo maravilhoso. Foi o Flamengo no Carioca. O Flamengo passa o cerol em todo mundo, tá todo mundo feliz, os amigos, caraca, esse aí é meu amigo, passa o cerol em geral. Só que aí tá chegando na hora da verdade, que aquela morena que tu sempre desejou te deu condição, tu fraquejou com ela. Ansiedade? Tu não tá dando conta do recado porque a morena é braba? Não sei. Eu não quero explicação do que está acontecendo. Eu errei, botei a escalação que não tinha treinado. Não interessa. Errou? Soluciona. Porque no segundo tempo, Rafa, ele solucionou tudo. Aí o Gerson entra numa marra do caraca. O Wesley, porra, coitado. Mano, é impressionante. O cara chega na seleção, ele não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. A pessoa pisa na seleção, parece que a CBF, antes do cara jogar, eles fazem uma lavagem cerebral, vão lá, fazem um transplante de cérebro e armazenam aquele cérebro lá dentro, tá intocado dentro da CBF, e botaram um burro para jogar, pô. O Wesley estava parecendo o Wesley do tempo passado. E não é uma crítica porque eu odeio o Wesley. Tá jogando pra caraca, pô. Mas quando você entra no jogo, é para você ser a solução desse jogo. Aí entra Pulgar. Pô, o Pulgar ontem bater escanteio foi um constrangimento, cara. Pô, ele bateu todos os escanteios errados. Todos. Não teve um. Mas sabe por que ele bateu, Rafa? Porque ninguém tinha mais pé para chegar aí no escanteio e bater. O De La Cruz não tinha mais Arrascaeta. O Luiz Araújo poderia ter sido lá o cara para cobrar. Mas não. O único que se dispôs foi o Pulgar. O Gerson numa marra do cacete, tentando passezinho de chaleira, toquezinho de letra. Pô, teve uma bola que ele recebe que era só ele dar uma chapada, chuta para fora. Mas a alergia esqueceu de tomar o remédio antes do jogo, o antialérgico. Alérgico a chutar para gol, o Gerson. Aí depois, numa marra do cacete, na pergunta do cara da Globo, que foi uma pergunta honesta. E aí? Você acha que você entrou mal? Não é porque você está entrando no segundo tempo, porque o Flamengo perdeu o primeiro jogo de 2025, que você fez todos os jogos do ano bom, não, tá? Tu caiu de rendimento, tu não é mais o mesmo Gerson. Tu vai fraquejar, irmão. Então, assim, infelizmente, a gente está chegando, cara, no momento crucial do ano. A Morena te deu toda a condição, Rafa, e tu fraquejou na frente dela, pô.